Fala galera, aqui é o João Estradeiro e hoje eu vou contar para vocês a história mais bizarra, mais inexplicável e mais perturbadora que já me aconteceu em todos os meus 32 anos rodando pelas estradas desse Brasil. Uma história sobre a noite em que eu dei carona para um homem que estava parado na beira da estrada pedindo ajuda. Conversamos durante quase uma hora enquanto eu dirigia. Ele me contou detalhes íntimos da vida dele. Me deu instruções precisas de onde queria descer. Parecia uma pessoa completamente normal e real, com história, com emoções, com presença física inegável. Mas quando parei o caminhão no lugar exato que ele pediu e virei para trás para falar com ele, o banco estava completamente vazio. Ele tinha simplesmente desaparecido do caminhão em movimento, evaporado do nada sem abrir porta, sem fazer barulho, sem deixar nenhum rastro de que alguma vez esteve ali, exceto por uma coisa, um detalhe pequeno, mas absolutamente aterrorizante, que provava que eu não estava louco, que aquilo tinha sido real, que eu tinha passado quase uma hora conversando com alguém que não deveria existir mais. Durante décadas dirigindo por esse país inteiro, atravessando todas as regiões, conhecendo cada rodovia importante, eu já vi de tudo um pouco, já presenciei acidentes graves, já ajudei gente em situações desesperadoras, já passei por tempestades que pareciam o fim do mundo, já escapei de assaltos por pouco, já tive pneu estourando em alta velocidade, já enfrentei praticamente tudo que um caminhoneiro pode enfrentar na estrada. E também já ouvi milhares de histórias estranhas de outros caminhoneiros. Histórias sobre luzes misteriosas seguindo caminhões na madrugada, sobre mulheres de branco pedindo carona e desaparecendo, sobre crianças fantasmas atravessando a pista, sobre vozes no rádio PX que não deveriam estar ali, mas sempre fui cético. Sempre procurei explicações racionais para tudo. Sempre achei que a galera exagerava ou que estava cansada demais depois de muitas horas ao volante e via coisas que não existiam, que era tudo fruto de exaustão, de privação de sono, de mente, cansada criando ilusões. Mas depois daquela noite de outubro na rodovia Regis Bittencourt, depois do que aconteceu com aquele passageiro fantasma, eu nunca mais consegui ter certeza absoluta sobre nada. Nunca mais consegui descartar completamente a possibilidade de que existe algo além do que nossos olhos conseguem ver. Algo que caminha entre nosso mundo e outro lugar que a gente não compreende. Uma dimensão paralela, ou um plano espiritual, ou seja lá como quiser chamar esse lugar de onde vem. Essas aparições inexplicáveis. Se você quer saber todos os detalhes dessa experiência sobrenatural que mudou completamente minha visão sobre a realidade, quem era exatamente o homem que entrou no meu caminhão e sumiu no ar, o que ele me disse durante aquela hora de conversa profunda que me deixa arrepiado até hoje toda vez que lembro, qual foi a prova física irrefutável que ficou no caminhão, provando que ele realmente existiu e não foi produto da minha imaginação, e principalmente o que eu descobri quando investiguei a história dele e encontrei a filha que ele tanto queria ver. Então se inscreve no canal agora, ativa o sininho das notificações, deixa um like nesse vídeo e fica comigo até o final, porque essa história vai abalar profundamente suas certezas sobre o que é real e o que não é. Vai fazer você questionar absolutamente tudo o que acredita sobre vida e morte e o que pode existir entre esses dois estados. E vai mostrar que tem coisas acontecendo nas estradas brasileiras que desafiam qualquer explicação, lógica, científica ou racional que a gente possa tentar dar. Era uma terça-feira do mês de outubro. Eu lembro perfeitamente da data exata porque era dia 11, véspera do feriado de 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças. E eu estava fazendo uma entrega considerada urgente de São Paulo, capital, com destino a Curitiba, no Paraná, transportando peças automotivas delicadas, componentes de motor que precisavam chegar antes do feriado começar, porque a fábrica destinatária ia fechar por uns 3 ou 4 dias, e eles precisavam desesperadamente dessas peças para não parar completamente a linha de produção e causar prejuízo enorme. Tinha saído do Brás, que é uma região central de São Paulo conhecida pelo comércio intenso, por volta das 7 horas da noite, bem na hora do rush do final de tarde, quando todo mundo está voltando para casa, ou tentando sair da cidade antes do feriado. Então peguei um trânsito absolutamente caótico, pesadíssimo,
Levei quase 2 horas só para conseguir sair efetivamente da região metropolitana de São Paulo e chegar na altura de Juquitiba, onde finalmente consegui pegar a Regis Bittencourt de fato. Já eram 9 e pouco da noite. Já estava completamente escuro e o movimento já tinha diminuído bastante porque a maioria das pessoas que iam viajar para o feriado já tinha saído mais cedo. Então, a estrada estava relativamente tranquila, considerando que era véspera de feriado prolongado. A Regis Bittencourt, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, é o nome popular da BR-116, especificamente no trecho que liga São Paulo ao Paraná, passando por cidades como Registro, Cajati, Jacupiranga, até chegar em Curitiba. É uma rodovia extremamente importante para o escoamento de mercadorias entre os dois estados, extremamente movimentada durante o dia, com fluxo intenso de caminhões e carretas transportando de tudo, mas que de noite, principalmente depois das 10, 11 horas, fica bem mais tranquila e silenciosa. E é famosa, muito famosa mesmo, entre caminhoneiros por ser perigosa não só pelas condições físicas da estrada, que tem muitas curvas fechadas, subidas e descidas íngremes, especialmente na parte da serra, neblina densa em vários trechos, mas também e principalmente por ter uma quantidade absolutamente absurda de histórias sobrenaturais. Todo caminhoneiro que roda regularmente por ali tem pelo menos uma história estranha para contar, seja de luzes misteriosas que seguem o caminhão por quilômetros, aparições de pessoas que desaparecem, vultos atravessando a pista ou coisas completamente inexplicáveis que desafiam a lógica. Eu, particularmente, antes daquela noite fatídica, nunca tinha vivido nada realmente sobrenatural ou inexplicável naquela estrada, apesar de já ter rodado ali literalmente centenas de vezes ao longo dos anos. Já tinha passado por situações normais de estrada como neblina cerrada que reduz a visibilidade a quase zero, chuva forte torrencial que faz você dirigir praticamente às cegas, animais selvagens atravessando a pista inesperadamente, mas nada que fugisse do explicável, do racional, do normal. Dentro do contexto de dirigir numa estrada, que corta áreas de mata preservada. Então não estava minimamente pensando em nada sobrenatural ou paranormal quando comecei aquela viagem. Estava apenas focado mentalmente em chegar rápido, mas com segurança, fazer a entrega no horário combinado e voltar para casa a tempo de aproveitar pelo menos um dia do feriado com a família. Estava dirigindo já há mais ou menos 2 horas, desde que consegui pegar a Regis de fato. Já tinha passado da cidade de Registro, que é uma cidade relativamente grande na região e um ponto de referência importante, e estava subindo a serra em direção ao Paraná, num trecho particularmente deserto, isolado e escuro, com mata atlântica fechada e densa dos dois lados da pista, criando uma espécie de corredor verde escuro, e poucas luzes artificiais, porque não tinha casas, não tinha comércio, não. Tinha praticamente nenhum sinal de civilização por vários quilômetros, quando vi uma figura humana, parada sozinha na beira da estrada, um homem em pé no acostamento, acenando com o braço de forma visível, aquele gesto universal e inconfundível de quem está pedindo carona ou sinalizando que precisa de ajuda urgente. Reduzi a velocidade instintivamente, porque meu primeiro pensamento imediato foi que poderia ser alguém com o carro quebrado na pista, precisando de socorro mecânico ou pelo menos de um telefone para ligar para alguém. E como eu sempre fui, desde que comecei a dirigir profissionalmente, o tipo de pessoa que para ajudar quando pode e quando a situação parece segura, decidi parar pelo menos para ver o que o cara precisava, qual era a emergência, se era algo simples que eu pudesse resolver ou se precisava chamar guincho ou polícia. Encostei o caminhão com cuidado uns 20 metros à frente de onde o homem estava parado esperando. Acionei o pisca-alerta para sinalizar que estava parado e evitar que algum outro veículo viesse e batesse na traseira, e o homem veio caminhando calmamente na direção do caminhão, sem pressa, mas também sem hesitação, e conforme ele se aproximava, ficando iluminado pelos meus faróis traseiros vermelhos e pelas luzes de posição amarelas do caminhão, fui conseguindo ver melhor os detalhes da aparência dele e formar uma impressão visual mais completa. Era um homem de aparência bastante simples e humilde. Devia ter seus bons 60 anos,
pelos cabelos quase completamente grisalhos e pela pele enrugada do rosto, usando calça jeans velha e desbotada pelo uso e pelas lavagens, camisa xadrez nas cores vermelho e preto, que estava igualmente desbotada e surrada, uma jaqueta jeans surrada por cima da camisa, porque a noite estava fria, e carregava nas costas uma mochila pequena de tecido escuro que parecia estar meio vazia. E o que mais me chamou atenção foi a expressão no rosto dele. Era uma expressão profundamente cansada, com olheiras marcadas, mas ao mesmo tempo tinha uma gentileza nos olhos, uma humildade na postura, aquela cara de pessoa simples que passou por muita dificuldade na vida, mas que manteve a dignidade e a educação apesar de tudo. Abri a janela do lado do passageiro girando a manivela, porque meu caminhão era um modelo mais antigo que ainda tinha janela manual, e o homem se aproximou devagar. Ficou ali parado do lado de fora, olhando para mim através da janela aberta com aqueles olhos cansados, mas definitivamente gentis, olhos de pessoa boa. "Boa noite, amigo", ele disse com uma voz naturalmente rouca, mas extremamente educada e respeitosa. "Será que o senhor poderia me fazer a gentileza de me dar uma carona até Curitiba? Ou pelo menos até onde o senhor for, que seja na direção de lá. Eu estou tentando chegar urgentemente na casa da minha filha que mora lá, e acabei perdendo o último ônibus que ia para lá hoje. Estou aqui parado nessa estrada faz mais de 2 horas e nenhum carro parou, ninguém quis me dar carona. E eu realmente preciso. Chegar hoje é muito importante. Normalmente, na imensa maioria das vezes, eu não dou carona para desconhecidos que encontro na estrada. Simplesmente não dou, porque é perigoso demais nos dias de hoje. A violência está cada vez pior. A gente nunca sabe realmente quem está entrando no caminhão. Pode ser assaltante se fazendo de coitado para entrar e depois puxar uma arma. Pode ser traficante fugindo da polícia. Pode ser alguém perigoso, psicopata, qualquer coisa. Então minha política pessoal sempre foi não dar carona, exceto em situações muito específicas, mas tinha algo naquele homem especificamente, algo na expressão dele, na forma humilde e respeitosa como ele pediu, no tom de voz genuinamente necessitado, que me fez confiar instintivamente, que me fez sentir que ele era uma pessoa boa realmente precisando de ajuda e não uma ameaça disfarçada. Então concordei sem pensar muito. "Pode subir sim", eu disse, destravando a porta do passageiro por dentro. "Também estou indo para Curitiba fazer uma entrega. Te deixo lá no centro sem problema nenhum." O rosto dele literalmente se iluminou, com um sorriso enorme de gratidão genuína, daqueles sorrisos que a gente vê em pessoas simples quando recebem uma ajuda inesperada. E ele disse com emoção visível na voz: "Muito obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe ricamente. O senhor não sabe, não tem ideia do quanto isso significa para mim, do quanto é importante eu chegar lá hoje. O senhor está me salvando, literalmente." Ele abriu a porta do passageiro com cuidado, jogou a mochila pequena no espaço entre os bancos e subiu com alguma dificuldade porque era um senhor já de idade e o degrau do caminhão é alto. Fechou a porta atrás de si com cuidado, colocou o cinto de segurança e ficou ali sentado ajeitando as roupas e suspirando aliviado. Voltei para a estrada com cuidado, olhando pelo retrovisor, acelerei gradualmente até pegar velocidade de cruzeiro e continuei dirigindo, e durante os primeiros 10 ou 15 minutos ficamos em completo silêncio, eu concentrado na direção, porque aquele trecho específico tinha muitas curvas fechadas que exigiam atenção, e ele apenas olhando pela janela absorto em pensamentos, parecendo estar mentalmente longe dali, talvez já pensando no destino, na filha que ia reencontrar, em seja lá o que estivesse ocupando a mente dele. Depois de uns 15 minutos, quando entramos num trecho mais reto e tranquilo da estrada, onde eu podia relaxar um pouco a concentração, decidi puxar conversa, mais para quebrar o silêncio pesado que tinha se instalado na cabine do que qualquer outra coisa, porque dirigir em silêncio completo com um estranho do lado é sempre meio desconfortável. "E aí, amigo?" perguntei num tom casual e amigável. "Então o senhor está indo visitar a filha em Curitiba? Ela mora lá faz tempo. O senhor vai com frequência ou é uma visita especial?" Ele virou o rosto lentamente para mim e assentiu devagar com a cabeça. E quando começou a falar, a voz saiu carregada de emoção, dava para perceber que o assunto era importante para ele. "Isso mesmo", ele respondeu. "Ela mora lá em Curitiba faz uns 5 anos mais ou menos.
Se mudou para lá logo depois que casou com um rapaz de lá que ela conheceu na faculdade, e eu confesso que não consigo visitar ela com a frequência que gostaria, que deveria porque moro longe, lá em Registro mesmo, e ônibus é caro demais para o meu orçamento de aposentado. Não tenho condições de ficar indo e voltando toda hora, mas hoje é diferente. Hoje é especial, hoje é aniversário dela, faz exatamente 28 anos hoje. E eu prometi. Prometi para ela que eu ia estar lá presente. Não posso faltar. Não posso decepcionar ela de novo. É muito importante eu estar presente hoje. Achei aquilo extremamente bonito e tocante. Um pai fazendo esforço imenso, pegando o ônibus, perdendo o ônibus, ficando na estrada esperando carona, tudo isso para estar presente no aniversário da filha, apesar de todas as dificuldades financeiras e logísticas. Então comentei sinceramente: que bonito isso, cara, parabéns, pai presente. É uma coisa cada vez mais rara hoje em dia. Ela vai ficar muito feliz de te ver. Com certeza vai ser uma surpresa maravilhosa para ela ter o pai presente no aniversário. Ele sorriu, mas era um sorriso meio triste, meio melancólico, carregado de arrependimento visível. É sim, ele disse pausadamente. Pai presente é realmente tudo. É o que mais importa na vida de uma filha. E eu infelizmente não fui muito presente quando ela era pequena, quando era criança, e mais precisava de mim. Eu trabalhava demais, viajava muito. Ficava fora de casa semanas inteiras às vezes, e perdi muita coisa importante. Perdi os primeiros passos dela, perdi as primeiras palavras, perdi apresentações na escola, perdi aniversários, perdi tanto, tanto, que agora que ela é adulta, eu tento compensar de alguma forma. Tento estar presente sempre que posso. Tento mostrar para ela que eu me importo mesmo tendo falhado tanto no passado, que eu amo ela mais do que qualquer coisa mesmo, não tendo sabido demonstrar isso quando devia. A sinceridade e a dor naquelas palavras me tocaram profundamente. Dava para sentir que era um homem carregando um peso enorme de arrependimento, de culpa por não ter sido o pai que deveria ter sido, e tentando compensar isso, agora mesmo sendo tarde demais, para recuperar o tempo perdido. Continuamos conversando enquanto eu dirigia mantendo velocidade constante, e ele foi se abrindo cada vez mais. Foi me contando detalhes da vida dele. Disse que a filha se chamava Ana Paula. Nome bonito, ele disse com orgulho. Que ela tinha se formado em enfermagem depois de muito esforço e sacrifício, que trabalhava num hospital grande e importante em Curitiba, que era casada com um rapaz muito bom e trabalhador que cuidava bem dela, e que os dois estavam tentando ter um bebê, então ele ia ser avô em breve se Deus quisesse, e estava extremamente animado com essa perspectiva de ter um neto para poder fazer diferente, para poder estar presente desde o começo dessa vez. Me contou também sobre a vida dele mesmo, sobre sua história pessoal. Disse que tinha trabalhado a vida inteira, desde muito jovem, como mecânico de automóveis, que era um trabalho honesto, mas que pagava pouco e exigia muitas horas. Disse que era viúvo, que a esposa dele tinha falecido fazia uns 10 anos de câncer após uma batalha longa e dolorosa contra a doença, e que desde então ele vivia praticamente sozinho naquela casa em Registro, apenas trabalhando o pouco que ainda conseguia trabalhar. Na idade dele, alguns bicos aqui e ali, e tentando se manter ocupado para não pensar muito na solidão, na falta que a esposa fazia, na filha que estava longe. Era uma conversa completamente normal, natural, casual, exatamente do tipo de conversa que a gente tem com qualquer pessoa num momento de cordialidade e abertura, quando duas pessoas estranhas se encontram por acaso e decidem compartilhar um pouco das suas vidas, e não tinha absolutamente nada de estranho nele, nada que me deixasse desconfortável ou desconfiado. Pelo contrário, ele parecia um senhor absolutamente comum, trabalhador, humilde, com uma história de vida simples mas digna, cheia de trabalho duro e alguns arrependimentos como todo mundo tem, e eu estava sinceramente gostando da companhia dele. Era muito melhor do que dirigir sozinho em silêncio absoluto por horas a fio como eu normalmente fazia. Passaram uns 45 minutos de conversa agradável e profunda. Já estávamos chegando relativamente perto da divisa entre São Paulo e Paraná, quando ele disse algo que me chamou bastante atenção, algo que na hora me pareceu apenas uma reflexão filosófica profunda, mas que depois
Muito depois, quando tudo foi revelado, fez muito mais sentido do que eu poderia imaginar naquele momento. Sabe o que é engraçado? Ele disse olhando pensativo pela janela para o escuro da mata que passava veloz. E tem algo de triste também. A gente passa a vida inteira correndo atrás de coisas, trabalhando feito louco, preocupado com 1000 obrigações e responsabilidades, pagando contas, resolvendo problemas, e no meio dessa correria toda a gente esquece do que realmente importa de verdade. Esquece das pessoas que ama. Esquece de estar presente nos momentos importantes. E quando finalmente percebe, quando finalmente para pensar, o tempo já passou, as oportunidades foram embora para sempre. E a gente fica apenas com arrependimento, com aquela sensação horrível de que podia ter feito diferente, de que devia ter feito diferente. Assenti concordando profundamente com aquela reflexão, porque era uma verdade universal, algo que praticamente todo mundo que chegou numa certa idade sente em algum nível. É verdade, sim, eu disse. A gente só valoriza de verdade o tempo quando ele já passou e não pode mais ser recuperado. Quando as oportunidades já foram desperdiçadas, aí a gente se arrepende, mas não adianta mais nada. Ele ficou em silêncio profundo por um momento longo, e então disse algo que me deu um arrepio estranho, percorrendo a espinha. Algo que na hora eu achei meio dramático, meio exagerado, mas que não questionei porque achei que cada um tem suas razões e suas urgências pessoais. Por isso eu preciso chegar hoje sem falta, ele disse com uma intensidade quase desesperada na voz. Preciso estar lá fisicamente presente no aniversário dela hoje especificamente, porque pode ser a última chance, pode ser a última oportunidade real de dizer para ela pessoalmente que eu amo, que eu sempre amei mesmo quando não soube demonstrar direito, que ela é sem sombra de dúvida a coisa mais importante e mais valiosa que eu fiz na minha vida inteira. Preciso que ela saiba disso com absoluta certeza. Preciso que ela não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Achei aquilo meio dramático demais, meio exagerado, considerando que ele não parecia estar doente terminal ou algo assim, mas não questionei em voz alta. Cada um tem suas razões e suas urgências internas que a gente não entende de fora. Então apenas respondi de forma reconfortante. Vai dar tempo, sim. Fique tranquilo, a gente já está quase chegando em Curitiba. Mais uns 40 minutos no máximo, e a gente está lá. O senhor vai conseguir estar presente no aniversário dela sem problemas. Ele agradeceu de novo com aquela gratidão profunda e genuína, e então perguntou se eu poderia, por favor, deixar ele num endereço específico que ele me passou. Disse que era na Rua das Flores, esquina com a Avenida Paraná, que ficava relativamente perto do centro da cidade, e que de lá ele conseguiria facilmente pegar um ônibus urbano ou até mesmo caminhar o resto do caminho até a casa da filha, que não era muito longe dali. Sem problema nenhum, eu disse. Te deixo exatamente nesse endereço, não se preocupa. E se você está acompanhando essa história até aqui e já está sentindo que tem algo estranho acontecendo, que tem algo que não se encaixa direito, deixa um like agora, compartilha esse vídeo, comenta aí embaixo o que você está achando, porque o que aconteceu nos próximos minutos foi absolutamente o mais inexplicável, o mais aterrorizante e o mais transformador da minha vida inteira como caminhoneiro. Continuamos dirigindo. A conversa tinha diminuído de intensidade, ficado mais espaçada. Já tínhamos entrado oficialmente no Paraná, estava seguindo as placas de sinalização na direção do centro de Curitiba, quando percebi que o homem tinha ficado completamente em silêncio. Não estava mais conversando, não estava mais fazendo nenhum comentário. Então olhei rapidamente de relance para o lado do passageiro, sem tirar muita atenção da estrada, e vi que ele estava com os olhos fechados, a cabeça encostada levemente no vidro frio da janela, a respiração lenta e regular, aparentemente dormindo profundamente. Então pensei, beleza, o coitado deve estar exausto depois de ficar horas esperando na estrada. Deixa ele descansar esses últimos minutos. E continuei dirigindo em silêncio respeitoso para não acordar ele. Cheguei finalmente no endereço exato que ele tinha me passado, a esquina da Rua das Flores com a Avenida Paraná. Identifiquei o local, encostei o caminhão com cuidado no lado direito da rua, acionei o freio de mão e virei completamente o corpo na direção do banco do passageiro para acordar o homem e avisar que tínhamos chegado no destino. Chegamos, amigo, eu disse num tom de voz normal. Esse aqui é o lugar que o senhor pediu.
A Rua das Flores com Paraná. Pode descer. Mas quando meus olhos focaram completamente naquele espaço, quando meu cérebro processou o que estava vendo, ou melhor, o que não estava vendo, meu coração literalmente parou de bater por uma fração de segundo e um frio absoluto percorreu todo o meu corpo da cabeça aos pés, porque o banco do passageiro estava completamente, totalmente, absolutamente vazio, não tinha ninguém ali, não tinha nenhum ser humano sentado. O homem tinha simplesmente sumido, desaparecido, evaporado, deixado de existir, e a porta do passageiro continuava visivelmente fechada por dentro, trancada. Não tinha sido aberta em nenhum momento. As travas estavam todas acionadas, exatamente como eu tinha deixado. Fiquei completamente paralisado por uns longos segundos, talvez foi um minuto inteiro, apenas olhando fixamente para o banco vazio, meu cérebro desesperadamente tentando processar o que estava vendo, tentando encontrar uma explicação lógica e racional. Talvez ele tinha descido enquanto o caminhão estava em movimento, e eu não percebi, mas isso era impossível, porque eu teria ouvido a porta abrindo, teria sentido o vento entrando, teria visto pelo retrovisor, talvez ele estava escondido embaixo do banco ou atrás do assento por algum motivo maluco, mas isso também não fazia sentido nenhum, porque aquilo não era uma pegadinha. Aquela conversa toda tinha sido real demais, emocional demais, detalhada demais, para ser uma brincadeira elaborada. Saí do caminhão literalmente tropeçando nas próprias pernas, porque estavam bambas de choque e confusão. Quase caí no asfalto, me apoiei na lataria do caminhão, contornei o veículo meio cambaleando, abri a porta do passageiro por fora com as mãos tremendo violentamente. E confirmei visualmente pela terceira ou quarta vez o que já sabia, mas não queria acreditar. O banco estava vazio. Não tinha absolutamente ninguém. Olhei desesperadamente embaixo do banco, achando sei lá o quê. Olhei atrás dos bancos, olhei na parte de dormir que fica atrás da cabine. Vasculhei literalmente cada centímetro quadrado do interior do caminhão. E nada, absolutamente nada. O homem tinha desaparecido sem deixar nenhum rastro físico visível. Minha mente entrou em pânico completo. Comecei a questionar seriamente minha própria sanidade mental. Será que eu tinha imaginado tudo? Será que eu tinha alucinado um passageiro inteiro que nunca existiu de verdade? Será que eu dirigi a última hora inteira conversando sozinho com minha própria imaginação, com uma projeção da minha mente cansada? Mas não podia ser isso. Simplesmente não podia. Aquela conversa tinha sido real demais. Os detalhes específicos que ele contou eram concretos. Demais. A presença física dele era sólida demais. Eu tinha visto ele subir no caminhão, tinha visto ele colocar o cinto, tinha ouvido a voz dele claramente, tinha sentido a presença dele ali ao lado durante quase uma hora. Foi quando meus olhos, ainda vasculhando desesperadamente o interior do caminhão, procurando qualquer coisa que fizesse sentido, pousaram em algo, um objeto pequeno que estava ali, no banco do passageiro exatamente onde o homem tinha estado sentado. E esse objeto definitivamente, com absoluta certeza, não estava ali antes. Não estava quando o homem subiu. Não era meu. Não pertencia ao caminhão. Era algo novo. Algo que tinha aparecido. Peguei aquilo com a mão ainda tremendo incontrolavelmente. E era uma carteira velha de couro marrom, extremamente surrada e gasta pelo tempo e pelo uso constante durante anos, com as bordas desgastadas e o couro rachado em alguns lugares. E quando abri aquela carteira com dedos trêmulos, encontrei documentos dentro. Um RG antigo daqueles plastificados que não se faz mais, amarelado pelo tempo, e o nome impresso no documento era Osvaldo Ferreira dos Santos, e tinha uma foto no documento, a foto de um homem significativamente mais jovem. Devia ter uns 40 anos na foto, mas que era inequivocamente, inconfundivelmente, impossível de negar, o mesmo homem que tinha estado no meu caminhão, os mesmos olhos expressivos, o mesmo formato de rosto, o mesmo nariz, a mesma boca, apenas mais jovem, com menos rugas, com o cabelo ainda parcialmente escuro, em vez de completamente grisalho. Tinha também, dentro da carteira, cuidadosamente guardada no compartimento transparente, geralmente reservado para fotos, uma fotografia antiga e bastante desbotada, as cores já meio esmaecidas pelo tempo, uma foto de uma menina muito pequena,
Devia ter uns 4 ou 5 anos de idade, sorrindo inocentemente e alegremente para a câmera, com aquele sorriso lindo de criança feliz, e no verso da foto, escrito à mão com uma caneta esferográfica azul que já estava meio apagada pelo tempo e pelas manipulações, estava escrito em letra cursiva caprichada: Minha Ana Paula amada, 5 anos, 1999. Fiquei ali parado, completamente imóvel na calçada, segurando aquela carteira velha, olhando alternadamente para os documentos e para a foto da menina, e as peças do quebra-cabeça começaram lentamente a se encaixar de uma forma absolutamente aterrorizante que desafiava toda a lógica, toda a razão, toda a compreensão normal da realidade, porque o homem tinha me dito durante a conversa que a filha dele se chamava Ana Paula. Tinha dito especificamente que hoje era aniversário dela, que ela completava exatos 28 anos hoje. E se ela tinha nascido e tinha 5 anos em 1999, quando a foto foi tirada, então ela nasceu em 1994. Não, espera. Deixa eu refazer essa conta porque minha cabeça estava completamente confusa com o choque. Se a foto é de 1999 e ela tinha 5 anos, então ela nasceu em 1994. E se hoje ela completava 28 anos, como o homem disse, então, meu Deus, as contas batavam perfeitamente. Tudo se encaixava de forma impossível, mas matematicamente correta. Respirei fundo várias vezes, tentando me acalmar minimamente. Tentei organizar os pensamentos caóticos e decidi fazer a única coisa que parecia minimamente lógica e racional naquela situação completamente ilógica e irracional. Peguei meu celular com dedos ainda tremendo, abri o navegador, digitei no Google o nome completo, Osvaldo Ferreira dos Santos, Registro São Paulo, e cliquei em pesquisar. E não demorou praticamente nada para eu encontrar resultados, e quando li o primeiro resultado que apareceu quando li a manchete daquela notícia de um jornal local da região de Registro, eu literalmente tive que sentar no meio-fio ali mesmo porque minhas pernas simplesmente não conseguiam mais me sustentar de pé, meu corpo inteiro estava tremendo, e senti que ia desmaiar, ou vomitar, ou ambos. A manchete dizia com todas as letras: Homem morre em acidente trágico na Regis Bittencourt, tentando chegar ao aniversário da filha. E a notícia completa explicava: Osvaldo Ferreira dos Santos, 57 anos, mecânico aposentado, morador da cidade de Registro, morreu na noite de ontem, após ser atropelado fatalmente por um caminhão de grande porte na BR-116, rodovia Regis Bittencourt, no trecho entre Registro e a divisa com o Paraná, quando aparentemente estava tentando atravessar a pista a pé em local inadequado e perigoso. Segundo testemunhas que passavam pelo local, Osvaldo estava tentando desesperadamente pegar carona com veículos que passavam para conseguir chegar a Curitiba, onde sua filha única, Ana Paula, completaria 25 anos naquele dia. O corpo foi formalmente identificado pela filha, que imediatamente veio de Curitiba até Registro após ser informada do falecimento pela polícia rodoviária. Velório e enterro acontecerão amanhã em Registro. E a data daquela notícia, a data de publicação daquele texto que eu estava lendo com olhos arregalados de terror e incredulidade, era de exatamente 3 anos atrás, dia 12 de outubro, 3 anos antes daquele dia em que eu estava vivendo aquela experiência impossível. Li aquela notícia inteira 3 vezes consecutivas, depois 4, depois 5, tentando desesperadamente processar a informação, tentando encontrar algum erro, alguma inconsistência, alguma coisa que provasse que não era a mesma pessoa, mas não tinha erro nenhum. E a matemática agora fazia sentido perfeito e aterrorizante. Se Ana Paula tinha completado 25 anos, há exatos 3 anos atrás, quando o pai morreu, então hoje ela estava completando exatamente 28 anos como o homem, como o fantasma, como o espírito, como seja lá o que era aquela aparição tinha me dito, e ele, Osvaldo, tinha morrido 3 anos atrás. Tinha morrido literalmente naquela mesma estrada que eu estava. Tinha morrido exatamente tentando fazer o que estava fazendo comigo, tentando chegar no aniversário da filha, tentando cumprir aquela promessa que tinha feito para ela, e de alguma forma completamente inexplicável, de alguma forma que desafiava absolutamente todas as leis da física, da biologia, da
Realidade como conhecemos, ele tinha conseguido entrar no meu caminhão hoje, 3 anos depois da própria morte, ainda preso naquela missão, ainda tentando desesperadamente completar aquela jornada interrompida, ainda carregando aquela necessidade urgente de chegar no aniversário da filha e dizer para ela as coisas importantes que precisavam ser ditas. Fiquei sentado ali no meio-fio daquela rua em Curitiba durante um tempo que não sei precisar. Talvez foram 15 minutos, talvez foi 1 hora, apenas segurando aquela carteira velha que um morto tinha deixado no meu caminhão, olhando para a foto desbotada da menina, que agora era uma mulher adulta, tentando processar o impossível, tentando aceitar o inaceitável, tentando encaixar aquela experiência sobrenatural dentro da minha compreensão de mundo que tinha sido completamente baseada em lógica e ceticismo até aquele momento. As lágrimas começaram a cair do meu rosto sem eu conseguir controlar, sem eu sequer perceber inicialmente que estava chorando, porque era triste demais, era desesperador demais, era comovente demais pensar que aquele homem, aquele pai, tinha morrido tentando fazer uma coisa tão simples e tão bonita que é estar presente no aniversário da filha amada, e que o espírito dele, ou a alma dele, ou a essência dele, ou seja lá como quiser chamar aquilo que resta de nós depois que o corpo morre, continuava preso 3 anos depois, ainda tentando desesperadamente completar aquela jornada, ainda carregando aquela missão não cumprida, aquela promessa não realizada, aquele amor não expressado adequadamente e que de alguma forma misteriosa, o universo, ou Deus, ou o destino, tinha permitido que ele entrasse no meu caminhão especificamente hoje, no 3º aniversário da filha desde a morte dele, para tentar mais uma vez, para fazer mais uma tentativa de chegar lá, de completar o que foi interrompido tragicamente. Não sei precisar quanto tempo fiquei ali sentado, processando tudo aquilo. Eventualmente me levantei com dificuldade, porque o corpo estava dolorido de ficar tanto tempo na mesma posição. Voltei cambaleando para o caminhão, guardei a carteira cuidadosamente no porta-luvas porque sabia que ia precisar dela, e dirigi meio no piloto automático até o endereço da transportadora, onde eu tinha que descarregar a carga no dia seguinte de manhã. Cheguei lá, estacionei o caminhão no pátio, mas não consegui dormir nem 1 minuto sequer. Passei a noite inteira completamente acordado, sentado na cabine, apenas pensando, processando, tentando entender, olhando periodicamente para aquela carteira, para aquela foto da menina, me perguntando o que eu deveria fazer com aquilo, se deveria simplesmente guardar e esquecer, ou se deveria investigar mais, se deveria tentar encontrar a filha, Ana Paula, e contar para ela o que tinha acontecido. No dia seguinte de manhã, depois de fazer a descarga mecânica das peças que transportava, em vez de voltar direto para São Paulo como seria o normal, tomei uma decisão. Peguei aquele endereço que estava impresso na carteira, o endereço residencial antigo de registro, que constava no RG de Osvaldo, mesmo sabendo que provavelmente ele não morava mais lá, considerando que tinha morrido 3 anos atrás, mas era o único ponto de partida que eu tinha. E dirigi até registro. Foram quase 4 horas de viagem de volta, mas eu simplesmente precisava entender melhor, precisava saber mais sobre aquele homem, sobre aquela história, sobre o que realmente tinha acontecido. Cheguei em registro por volta do meio-dia, fui direto ao endereço que constava no documento, e quando cheguei lá descobri que a casa não existia mais. Tinha sido demolida, tinha um prédio novo no lugar, então perguntei para os vizinhos mais antigos que moravam nas casas ao lado se eles tinham conhecido Osvaldo, se sabiam o que tinha acontecido com a família dele depois que ele morreu, e consegui algumas informações valiosas. Consegui descobrir que a filha Ana Paula não morava mais em Curitiba como eu pensava. Ela tinha, na verdade, voltado para registro pouco tempo depois que o pai morreu. Aparentemente não conseguiu ficar longe. O sentimento de culpa e a tristeza eram grandes demais. Então, ela tinha voltado para a cidade natal, tinha conseguido transferência do trabalho para um hospital local e morava agora numa casa no bairro tal, e os vizinhos me deram o endereço aproximado. Encontrei a casa dela, uma casa simples e bem cuidada num bairro operário tranquilo, estacionei o caminhão na rua em frente,
Fiquei ali parado durante uns 10 minutos, juntando coragem e pensando no que diabos eu ia dizer, como ia explicar aquilo sem parecer completamente maluco ou insensível. E finalmente desci e bati na porta, com o coração acelerando violentamente no peito. Uma mulher de aproximadamente 28 anos abriu a porta, e eu soube imediatamente que era ela. Era impossível não reconhecer. Era claramente a mesma menina da foto antiga, só que adulta agora. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo formato de rosto, o mesmo sorriso tímido, apenas crescida, amadurecida pelos anos e provavelmente marcada pelo sofrimento da perda do pai. Boa tarde, eu disse tentando manter a voz firme, mas provavelmente falhando. Meu nome é João, eu sou caminhoneiro, e eu sei que isso vai parecer completamente absurdo e maluco, mas eu preciso urgentemente falar com a senhora sobre seu pai, sobre o Osvaldo. O rosto dela mudou instantaneamente. A expressão passou de curiosidade neutra para choque total. Ficou visivelmente pálida, os olhos se arregalaram e ela segurou na porta como se precisasse de apoio. Meu pai, ela disse com voz trêmula. O que tem meu pai? Ele morreu faz 3 anos. Quem é o senhor? O que o senhor quer? Eu sei que ele morreu, eu disse. E eu sei exatamente como e quando ele morreu. Eu li a notícia. Eu sei que foi na Regis Bittencourt tentando chegar no seu aniversário. E eu sei que isso tudo vai soar como loucura completa. Mas eu preciso te contar uma coisa que aconteceu comigo ontem à noite. E eu preciso te dar uma coisa que pertence a ele e que apareceu no meu caminhão de uma forma que eu não consigo explicar racionalmente. Contei absolutamente toda a história para ela em detalhes, desde o momento exato em que vi o homem na beira da estrada pedindo carona, até o momento aterrorizante em que ele desapareceu do banco. Contei sobre toda a conversa profunda que tivemos, sobre as coisas específicas que ele me disse sobre ela, sobre o aniversário dela, sobre o arrependimento de não ter sido presente quando ela era criança, sobre como ele estava determinado a chegar no aniversário dela não importava o quê, sobre a promessa que ele tinha feito. E quando terminei de contar toda a história, quando mostrei a carteira velha que tinha ficado no banco depois que ele desapareceu, Ana Paula simplesmente desabou. Começou a chorar intensamente. Um choro profundo que vinha lá de dentro, de dor antiga misturada com alívio, com choque, com uma confusão enorme de emoções. Essa carteira, ela disse pegando o objeto com mãos extremamente trêmulas, essa carteira estava com ele quando morreu. Os policiais me devolveram junto com os outros pertences pessoais dele. E eu guardei cuidadosamente durante esses 3 anos todos numa gaveta especial porque não conseguia me desfazer. Era tudo que me restava dele além das memórias. E agora ela está aqui de volta. Apareceu no seu caminhão. Como isso é possível? Como isso pode ser real? Eu não entendo nada. Eu também não entendo. Eu admiti com total honestidade. Eu não sei explicar de forma racional ou lógica. Eu não sei se você acredita em espíritos, em fantasmas, em almas que ficam presas entre mundos, mas o que eu sei com absoluta certeza é que seu pai estava no meu caminhão ontem à noite. Ele conversou comigo durante quase 1 hora. Ele me pediu especificamente para trazê-lo até um endereço em Curitiba, que provavelmente era perto de onde você morava antes. Ele estava absolutamente determinado a chegar no seu aniversário. E mesmo depois de desaparecer misteriosamente do banco, ele deixou essa carteira, deixou essa prova física irrefutável, deixou uma forma concreta de você saber que ele ainda está tentando de alguma forma, ainda está carregando aquela missão, aquela necessidade de estar presente, aquela promessa que ele fez e não conseguiu cumprir por causa do acidente. Ana Paula me convidou gentilmente para entrar na casa, preparou café com mãos ainda tremendo, e sentamos na pequena sala modestamente mobiliada, e ela começou a me contar mais sobre o pai, começou a abrir o coração sobre a relação complicada que tinham. Me contou detalhadamente que ele realmente tinha sido extremamente ausente quando ela era criança pequena, que trabalhava obsessivamente muitas horas por dia, que viajava com frequência e ficava fora por dias ou semanas, que perdia sistematicamente eventos importantes como apresentações escolares, festas de aniversário, reuniões de pais, praticamente tudo, mas que quando ela ficou adolescente e depois adulta, ele começou a mudar, começou a perceber tudo que tinha perdido,
Começou a tentar compensar de alguma forma. Começou a fazer esforços genuínos para estar mais presente, para demonstrar o amor que sempre sentiu, mas nunca soube expressar adequadamente, e que naquele aniversário específico de 25 anos, 3 anos atrás, ele tinha feito uma promessa solene. Tinha prometido com todas as letras que ia estar lá presente, não importava o quê, que nada no mundo ia impedir ele de estar lá. Mas ele nunca chegou. E no dia seguinte ao aniversário, ela recebeu aquela ligação terrível da polícia rodoviária, dizendo que ele tinha sido atropelado e morto na estrada. E desde então, ela carrega uma culpa pesada e devastadora. Esses 3 anos inteiros foram os piores e mais dolorosos da minha vida. Ela disse chorando copiosamente, porque além de toda a dor imensa de perder meu pai, além da saudade que não passa nunca, eu carrego essa culpa horrível. Fico pensando obsessivamente que se eu não tivesse feito tanta questão que ele viesse, se eu não tivesse cobrado tanto a presença dele, se eu não tivesse feito aquela promessa parecer tão importante, ele não teria saído naquela noite específica, não teria ficado desesperado tentando pegar carona quando perdeu o ônibus, não teria tentado atravessar aquela estrada perigosa no escuro, não teria morrido daquele jeito horrível. Então, no fundo, de certa forma distorcida, eu sinto que fui eu que causei a morte dele, e eu nunca vou conseguir me perdoar completamente por isso. Foi exatamente nesse momento que entendi com clareza cristalina por que o espírito de Osvaldo ainda estava preso, por que ele ainda estava tentando completar aquela jornada 3 anos depois da morte física. Não era apenas por ele não ter conseguido cumprir a promessa que fez. Não era apenas pela missão interrompida. Era muito mais profundo que isso. Era porque a filha dele estava sofrendo imensamente. Estava carregando uma culpa que não era dela carregar. Estava se punindo por algo que não foi culpa dela de forma alguma. E de alguma forma, através de mecanismos que a gente não compreende, através de conexões espirituais que transcendem a morte física, ele sentiu esse sofrimento dela, sentiu que ela precisava de paz, de fechamento, de saber que ele não a culpava de forma alguma, que ele amava ela incondicionalmente, e por isso ele continuou procurando formas de chegar até ela, mesmo depois de morto. Expliquei tudo isso para Ana Paula com a maior delicadeza e cuidado que consegui, tentando escolher as palavras certas para não parecer insensível ou presunçoso. Disse que a história dela com o pai não tinha terminado em tragédia pura como ela achava, que de certa forma profunda e misteriosa, ele tinha conseguido sim chegar, tinha conseguido completar a jornada, mesmo que de uma forma completamente inexplicável e sobrenatural, que ele tinha usado meu caminhão como veículo, no sentido literal e metafórico, para transmitir uma mensagem para ela, para mostrar que o amor entre pai e filha realmente não termina com a morte física, que é algo mais forte, mais profundo, mais duradouro que o corpo físico e que ela absolutamente não deveria carregar nenhuma culpa, que o pai dela claramente não a culpava de forma alguma, que ele fez aquela viagem porque queria, porque amava, porque considerava importante, e que se algo deu errado, foi simplesmente azar, foi destino, foi acidente no sentido mais puro da palavra, mas não foi de forma alguma culpa dela. Ela chorou ainda mais intensamente depois dessa conversa, mas dessa vez percebi que era diferente. Era um choro de libertação, de cura começando finalmente a acontecer, de um peso enorme sendo gradualmente tirado dos ombros, e ela me agradeceu repetidamente. Disse que aquela visita inesperada, aquela história impossível, aquela carteira que tinha voltado de forma inexplicável, tinha dado para ela algo que 3 anos de terapia não tinham conseguido dar. Tinha dado fechamento, tinha dado paz, tinha dado permissão para ela parar de se culpar e começar a se curar de verdade. Antes de ir embora daquela casa, antes de voltar finalmente para o meu caminhão e retomar minha vida normal, ela me deu algo em retribuição. Me deu uma foto mais recente de Osvaldo, tirada alguns poucos meses antes do acidente fatal, e quando segurei aquela foto e olhei com atenção, confirmei definitivamente e sem nenhuma sombra de dúvida que era exatamente o mesmo homem que tinha entrado no meu caminhão, mesma expressão nos olhos, mesmo formato de rosto, mesma postura, mesma presença. Apenas pouco mais velho que na foto do RG,
mas inequivocamente a mesma pessoa, não havia absolutamente nenhuma possibilidade de confusão ou erro de identificação. Voltei para São Paulo naquele mesmo dia, dirigindo no completo piloto automático, a cabeça ainda tentando processar tudo aquilo, ainda tentando de alguma forma encaixar aquela experiência impossível dentro de alguma estrutura lógica de compreensão da realidade, mas simplesmente não conseguia. Não havia explicação lógica possível, não havia racionalização que funcionasse. Havia apenas o mistério profundo, o inexplicável puro, o sobrenatural inegável, e eventualmente, depois de horas pensando em círculos, eu simplesmente aceitei que tem coisas nesse universo vasto e complexo que a gente nunca vai entender completamente com nossa mente limitada e nossa ciência ainda primitiva. Hoje, 3 anos completos depois daquele encontro impossível que mudou fundamentalmente minha visão de mundo, eu ainda tenho aquela foto que Ana Paula me deu, guardada cuidadosamente no porta-luvas do caminhão. Tenho ela ali, sempre visível. E de vez em quando, especialmente quando estou dirigindo sozinho de madrugada, por estradas desertas, eu olho para aquela foto e lembro detalhadamente daquela noite extraordinária. Lembro de cada palavra da conversa que tive com Osvaldo. Lembro da emoção na voz dele quando falava da filha. Lembro do desespero quando dizia que precisava chegar no aniversário dela e agradeço mentalmente por ter sido escolhido, de alguma forma misteriosa que nunca vou entender completamente, para ser o instrumento que permitiu aquele pai amoroso completar simbolicamente sua jornada interrompida, aquela filha sofrida encontrar finalmente paz e fechamento, aquele ciclo doloroso de amor e culpa finalmente se fechar de forma curativa. Nunca mais depois daquele dia eu dei carona para nenhum outro passageiro desconhecido na estrada. Nunca mais parei para pegar ninguém pedindo ajuda na beira da pista. Não necessariamente porque tenho medo de repetir a experiência sobrenatural, mas porque entendi profundamente que aquilo foi algo absolutamente único, algo extraordinariamente especial, algo que aconteceu por razões específicas que vão muito além da minha compreensão limitada como ser humano e que não deve ser banalizado ou tornado comum com outras experiências casuais de dar carona. E aprendi de forma profunda e transformadora que o amor genuíno entre pais e filhos realmente não termina com a morte física, que as promessas importantes que fazemos sinceramente às pessoas que amamos têm um peso espiritual que transcende completamente a existência física e material, e que às vezes, só às vezes, em momentos raros e especiais, quando o universo misterioso permite, quando as circunstâncias se alinham de forma que não compreendemos, quando o véu entre os mundos fica temporariamente mais fino e permeável, aqueles que já partiram fisicamente conseguem de alguma forma voltar brevemente, conseguem atravessar aquela fronteira invisível por um momento fugaz, conseguem completar o que deixaram tragicamente inacabado, conseguem dizer as palavras essenciais que não foram ditas em vida, conseguem estar presentes de forma misteriosa, mesmo quando o corpo físico já não existe mais há anos. E se você realmente chegou até aqui nessa história longa, se ouviu pacientemente tudo o que eu contei com tantos detalhes, se sentiu profundamente a emoção intensa e o arrepio inexplicável que eu ainda sinto visceralmente toda vez que lembro daquela noite transformadora, eu quero sinceramente te fazer algumas perguntas finais para reflexão. Você pessoalmente acredita que pessoas que já morreram fisicamente podem de alguma forma voltar temporariamente para resolver assuntos importantes que ficaram inacabados? Você acredita em almas ou espíritos que ficam presos entre mundos até conseguirem completar missões essenciais ou passar mensagens cruciais? Você acredita verdadeiramente que o amor genuíno é realmente mais forte e mais duradouro que a morte física do corpo? Porque eu confesso honestamente que não acreditava em absolutamente nada disso antes. Eu era completamente cético, totalmente racional. Era aquele cara que ria abertamente das histórias sobrenaturais que outros caminhoneiros contavam nos postos. Mas depois daquela experiência impossível e transformadora, depois de ter sido testemunha direta e participante ativo de algo que desafia completamente toda a lógica conhecida, eu simplesmente não tenho mais nenhuma certeza absoluta sobre nada. Sei apenas
com convicção que o mundo e o universo são imensamente mais complexos, mais misteriosos, mais profundos do que eu alguma vez imaginei na minha vida inteira, e que às vezes, em noites especiais e raras, em estradas solitárias e escuras, o véu fino entre os mundos dos vivos e dos mortos se torna ainda mais fino e permeável, e coisas consideradas completamente impossíveis pela ciência se tornam temporariamente possíveis, e encontros altamente improváveis acontecem com propósitos específicos, seja para ensinar lições importantes e transformadoras, para curar feridas emocionais antigas e profundas, ou para trazer paz duradoura onde havia apenas dor crônica e culpa paralisante. Muito obrigado de coração por terem me acompanhado pacientemente até o final absoluto dessa história pessoal, que literalmente mudou completamente e para sempre minha visão sobre vida, morte, amor e principalmente sobre o que pode ou não existir além do véu invisível que separa esses dois estados. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa um like bem dado nesse vídeo, compartilha com alguém que também acredita genuinamente no sobrenatural ou com alguém que perdeu tragicamente alguém muito querido e precisa desesperadamente de esperança renovada de que o amor verdadeiro realmente continua existindo além da morte física. E me conta sinceramente nos comentários. Você já viveu pessoalmente algo genuinamente paranormal que não consegue explicar racionalmente? Você já teve algum tipo de contato inexplicável com pessoas queridas que já partiram fisicamente? Você já sentiu claramente a presença reconfortante de alguém que não estava mais vivo fisicamente? Porque eu descobri, fascinado depois de contar publicamente essa minha história, que literalmente milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro têm experiências assustadoramente similares, e talvez todas essas incontáveis histórias, juntas e correlacionadas, provem coletivamente que existe sim algo profundo e real além do mundo físico que vemos. Existe sim algum tipo de continuidade misteriosa da consciência depois da morte corporal. Existe sim a possibilidade real e concreta de reencontros impossíveis que desafiam a ciência e que, no final das contas, depois de tudo, o que realmente importa de verdade, o que realmente permanece eternamente, não é absolutamente nada do que acumulamos materialmente ou conquistamos profissionalmente em vida, mas sim e apenas o amor genuíno e profundo que compartilhamos sinceramente com aqueles que são verdadeiramente importantes para nós. Porque esse amor específico, esse amor verdadeiro e incondicional entre pais e filhos, entre pessoas que se importam genuinamente, umas com as outras de forma profunda, esse amor transcendente é literalmente eterno, transcende completamente o tempo linear e o espaço físico tridimensional, e nem mesmo a morte física definitiva do corpo consegue apagar ou diminuir esse amor que é fundamentalmente espiritual e, portanto, imortal por natureza essencial.